a ideia de imortalidade sempre foi uma coisa óbvia para todas as civilizações anteriores à civilização ocidental moderna, pelo simples fato de que as pessoas não vivenciavam a sua própria morte como uma ideia, quer dizer, uma mera crença de que todos nós temos que morrer. Crença baseada na experiência, todo mundo morreu, portanto eu devo morrer um dia. Mas que ao contrário, pessoas que nunca tinham visto ninguém morrer, não só sabiam que iam morrer, mas tinham a sua própria morte como uma coisa presente para eles. Ou seja, uma coisa que podia ser intuível através da imaginação. Quer dizer, o indivíduo se imaginava morrendo. E isso era normal. E justamente na medida em que se imaginava morrendo, vivenciava antecipadamente a sua própria morte, cada um fazia isso, automaticamente aparecia a perspectiva da imortalidade. Portanto, não como uma crença, mas como uma parte da intuição da própria morte. Ora, a intuição da morte foi removida da cultura ocidental. A pessoa tem horror de pensar na sua própria morte, horror de mencioná-la, quanto mais de imaginá-la. Ou seja, a morte de cada um desapareceu do seu universo intuitivo e tornou-se apenas, vamos dizer, uma crença no sentido de que, todo mundo morre, eu devo morrer também algum dia. E ponto final, não se fala mais disso. Ou seja, a morte como uma realidade pessoal se tornou um tabu. Você começa a falar disso em qualquer ambiente, você vai ver que as pessoas logo cortam. Mas isso é assim em todo o Ocidente. Você começa, por exemplo, a conjecturar algo sobre a sua própria morte, ou sobre a morte do seu vizinho, da pessoa com quem você está conversando, ninguém quer falar disso. E o Scheller nota que esta é a única civilização em que isso aconteceu. Então ele disse, a noção da imortalidade, ela desapareceu na hora que desapareceu a noção da morte. Então, não é que a imortalidade fosse uma crença. Não, a imortalidade a noção de imortalidade era parte, vamos dizer, da própria vivência antecipada da morte. Como essa vivência antecipada desapareceu, não só, diz ele, a imortalidade se tornou impensável, mas a própria morte se tornou impensável. Então, as pessoas simplesmente não podem conceber que são imortais, porque elas não concebem que morrem, elas apenas sabem que morrem. Mas, quer dizer, você tentar imaginativamente vivenciar sua própria morte, antecipá-la, é uma coisa que hoje seria considerada mórbida e altamente inconveniente. Então, é uma cultura sem morte. Aliás, até o Dr. Meira Pena que lembrava isso, quer dizer, eles tiraram o tabu do sexo e criaram o tabu da morte. Ele não pode morrer mais. Então, é evidente que as crenças todas, elas aparecem e desaparecem dentro de um quadro de percepção que não é constituído de crenças, mas que é, vamos dizer, a própria realidade do mundo onde as pessoas estão vivendo. Para que algo se transforme em crença, é preciso que ela possa ser vista de fora, com um certo distanciamento crítico e, portanto, não fazer parte da vivência imediata do mundo. E daí, como, vamos dizer, a presença da morte, a perspectiva da morte fazia parte desta vivência imediata, então, por isso mesmo, a ideia de imortalidade parecia óbvia a essas pessoas, e não era uma crença, não era discutida, era uma simples realidade. Mas na hora que você tampa, vamos dizer, a vivência intuitiva da sua própria morte, então a imortalidade se torna apenas uma crença a qual você pode aderir ou que você pode rejeitar. Quer dizer, a coisa saiu da dimensão da vivência imediata para a dimensão das puras ideias, convicções que você pode discutir, etc., etc. Implicando, então, evidentemente, um distanciamento crítico em relação à ideia. Isso quer dizer, o distanciamento crítico também quer dizer o seguinte: se você rejeitar a ideia, então você está fazendo com que, vamos dizer, a sua razão se sobreponha criticamente à ideia. E se você aceita a ideia, se você acredita nela, isso não vai fazer com que ela se torne elemento de vivência. Ela continua sendo apenas uma crença que você pode perder amanhã ou depois, se você mudar de ideia. Então, em nenhum desses casos, a noção de morte e imortalidade é uma vivência efetiva. Então, isso para vocês verem como, vamos dizer, uma atmosfera cultural na qual você vive, ela não se compõe só de crenças, mas se compõe, vamos dizer, de atitudes imediatas perante uma imagem do mundo que não é discutida, que não pode ser discutida. Na hora que ela começa a ser discutida, ela virou crença. E a crença, ou você adere, ou você rejeita. Não é isso? Quaisquer que sejam as suas crenças, você sempre está dentro de algo que você considera o mundo, algo que para você é o mundo real. Então, no caso, a morte e, portanto, a imortalidade saíram do mundo real e se tornaram matéria de opinião.
Isso quer dizer que mesmo as pessoas que acreditam não estão levando a coisa suficientemente a sério, porque ainda continua sendo matéria de crença, tá certo?